Olá, meu nome é Paulo Cogos. Eu quero fazer essa live, mas para acabar com alguns mitos que se criam em torno de figuras do movimento anarcocapitalista. E eu não estou aqui agora para falar sobre anarcocapitalismo em si, mas para interagir um pouco com o público através das mensagens de bate-papo e para responder algumas questões que podem surgir para que as pessoas fiquem mais à vontade e levem o movimento anarcocapitalista a sério. Então, a primeira coisa, antes de começar a responder os comentários, é o seguinte: existe muito fake news por aí. Esse é o meu canal no YouTube. O canal do Stone Garu tem meus vídeos. O Stone Garu é um grande contribuidor do movimento libertário. E eu não sei quem ele é, eu não o conheço pessoalmente. Mas está lá muitos bons vídeos para vocês verem. Ele também posta coisa do Mário Ferreira dos Santos, é um bom canal também. Twitter, o meu Twitter é @fcogos, não tem outro. @fcogos. Instagram, não uso. Facebook é Paulo Cogos, o linkzinho lá em cima tá Helenona, a feminista, do tempo que eu zoava com as feministas lá. O resto é fake, ok? Raids. As raids que eu costumava dar no meu canal são reais. Eu realmente ficava muito nervoso com as coisas. Ficava indignado, aquilo não é um personagem. Agora eu tô me controlando, mantendo a calma, porque eu tenho rezado para manter a calma e porque as pessoas estavam levando o vídeo como se fosse uma piada. Estavam aqui só para ver os raids. Não levavam a sério o conteúdo do qual eu estava falando. Próximos vídeos. Vou fazer um vídeo sobre o mito da independência do Banco Central. Vou explicar por que não existe um Banco Central independente e por que ele não faria sentido mesmo se existisse. O que o Banco Central tem que acontecer com ele é aboli-lo completamente. Agora sim, vamos para os comentários, tendo feito esses avisos. Douglas Maciel. Olá, eu não fiz nenhum TCC. O TCC é só para quem fazia... É uma parte da turma lá que fazia economia. Vitor Caetano pergunta se eu já fui militar. Eu sou oficial R2, formado no CPUR de São Paulo. Tá. Eu prefiro que não tenha perguntas de temas políticos. Aqui é mais para falar sobre amenidades mesmo. Mais para interagir com a plateia. Mas se estão perguntando o que eu acho do PNA, o princípio da não agressão, ele é uma boa linha guia, mas ele não é absoluto. O princípio da agressão não é absoluto, porque se ele fosse absoluto, seria impossível criar uma sociedade. Eu não gosto do David Friedman, porque ele é utilitarista, ele vai para o outro extremo. Mas ele escreve que numa sociedade que tivesse o PNA como um princípio absoluto, seria impossível qualquer tipo de interação social, porque tudo poderia ser encarado como uma agressão. Então, a única coisa capaz de guiar uma civilização dentro de princípios razoáveis é a moralidade absoluta. O PNA é uma excelente linha guia para estabelecer padrões morais, mas não é absoluto. Isso o Herbert Spencer fala. Senão, imagina, seria impossível uma viagem de avião. Ah, o avião passou em cima da minha casa, a probabilidade dele cair em cima da minha casa existe, então não pode ter viagem de avião. Seria uma loucura. Por reductio ad absurdum, valendo-se do nosso senso moral, não dá para ter uma sociedade baseada em PNA. Mas dá para ter uma sociedade pesadamente baseada em propriedade privada. Aliás, é a única forma de fazer uma sociedade. Então, o Fernando Ferrari aqui está perguntando a diferença entre PNA e propriedade privada. O princípio da não agressão inclui a propriedade privada. Mas a propriedade privada também não é absoluta, pelos mesmos motivos que eu já expliquei aqui. Existirão situações em que a propriedade privada deve ser, sim, violada por motivos morais. Exemplo, preciso furtar uma moto para evitar um atentado terrorista. Claro que o correto a se fazer é furtar essa moto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fumar maconha, o Jorjões aqui pergunta, fumar maconha é pecado? Se você está fazendo mal para sua saúde, você está violando o corpo que Deus te deu. Agora, utilização medicinal, claro que não é pecado. O símbolo da medicina é um cálice com uma cobrinha, mostrando que o veneno tem a sua dose terapêutica, muito abaixo da sua dose tóxica. Então, as substâncias estão aí para nós usarmos de maneira ordenada. Se a maconha tem propriedades terapêuticas, que usem. O que você não pode, o que é pecado, né, é usar a maconha de forma desordenada, só para ter prazer. Isso é gula, isso é hedonismo.
Não tenho absolutamente nada contra a utilização medicinal. E se o cara quiser se entupir de maconha também, ninguém tem que proibir o cara de fazer isso. Cachorro ou gato? Óbvio que gato. O gato é um animal com o qual você interage intelectualmente. O Charles Bukowski escreveu um livro só sobre a interação dele com gatos. E o Charles Bukowski era um grande intelectual. O cachorro não. O cachorro ele responde a estímulos. Ele está abaixo num patamar evolutivo, ele está abaixo do gato. O gato é muito superior. O Ernest Hemingway, ele tinha 70 e poucos gatos. Eu visitei a casa do Hemingway lá em Key West, e os descendentes do gato estão lá até hoje, um monte de gato. Cada um com o nome de um artista. E eles se comportam, tanto que os curadores do museu Hemingway deixam os gatos ficarem lá porque eles fazem parte do museu. Eles são comportados. Se fosse cachorro, eu já teria rasgado tudo. Então o gato é muito mais elevado. A interação com o gato é mais difícil, ela é mais desafiadora, mas ela é mais gratificante. Porque se você conseguir lidar bem com o gato, você tem grandes méritos. Eu tinha um gato, o nome dele era Gizmo, por causa do gremlin bonzinho lá, que chamava Gizmo. Ele morreu aos 11 anos de idade, em 2008. Eu gostava muito dele. Mesmo assim, eu reconheço que o Gizmo não era um sujeito de direito. Ele era minha propriedade privada. Os Jogos Variados perguntam o que eu acho da exploração espacial. Olha só. Eu não tenho nada intrinsecamente contra a exploração espacial, desde que ela seja feita com dinheiro privado. A exploração espacial, como ela foi feita, sempre com dinheiro do governo, ela servia tanto para lavagem de dinheiro psicológica, ou seja, para a população achar que valia a pena pagar impostos por puro ufanismo espacial, que eu chamo, quanto para mascarar projetos militares de espionagem. Então, vamos lançar um satélite para explorar o espaço. É claro que era um satélite de espionagem. Então, eu nem acredito que o homem foi à Lua. Também não vou falar que não foi, porque eu não tenho conhecimento técnico, científico suficiente para ter uma opinião categórica sobre se o homem foi à Lua ou não. Mas essa questão, no final, é menos relevante do que o fato de que as missões Apollo, a NASA, o diabo, foram financiados com dinheiro roubado do povo. Então, quando vem a dona Maricota, que não sabe nada, e fala, ai, estão gastando dinheiro para ir até a Lua quando tem gente passando fome. Por incrível que pareça, a dona Maricota está certa. Dentro da sua simplicidade, ela está certa. Quando o dinheiro sai das mãos privadas e vai parar na mão do governo, é dinheiro do pobre, é dinheiro do miserável, é dinheiro do faminto, que nós estamos gastando com brinquedinhos espaciais. E eu sou considerado infantil, com meu cabelo desarrumado. O pessoal fala, você é um crianção, Cogos. Crianção? Crianção é quem pega dinheiro de projetos econômicos reais, de empresários, de empregadores, e gasta com aventuras espaciais. Isso é infantilidade. Aí os caras falam, mas e a tecnologia espacial? Olha, tem um artigo do Lew Rockwell, onde ele mostra que o único grande feito tecnológico da NASA foi o sorvete em pó. Quer dizer, trilhões de dólares para o único grande avanço tecnológico dos caras ser um sorvete em pó. Agora, aquilo que o Bastiat fala, né? O que não se vê. O que poderia ter sido produzido na sociedade se o governo não tivesse arrancado esse dinheiro do povo? Quanto ao fato do homem ter ido à Lua, né, tem vários sites de teoria da conspiração aí falando se foi, se não foi. Não entendo disso. Eu acho muito provável que ele não tenha ido, porque faz mais sentido, na vara de Oca mesmo, uma explicação mais simples, faz mais sentido que o governo tenha forjado tudo isso e gasto o dinheiro para espionar os soviéticos. Era o que eu faria se eu fosse o governo. Os soviéticos, por sua vez, tinham na corrida espacial e armamentista com os Estados Unidos a grande desculpa para manter o comunismo. O povo não tinha onde fazer cocô, mas nós temos uma corrida espacial e armamentista com os americanos imperialistas. Pronto, está justificado. É assim que o governo se mantém na sua farsa. Então, exploração espacial, quer fazer, faça, com seu dinheiro. Haveria todo um incentivo econômico para isso, porque as tecnologias que nós usamos, como GPS, satélites, são muito úteis. São extremamente úteis. Todas elas surgiram em empresas privadas. Na Motorola, tem várias histórias sobre isso. Os primeiros projetos de satélite foram privados. Tem muitos sites que explicam isso. Se o governo não atrapalhasse, essas empresas fariam muito mais. Nós teríamos uma tecnologia espacial próxima aqui, geoestacionária, muito maior. Teríamos satélites melhores. Agora, hoje,
hoje a nossa tecnologia de satélites de comunicação está ameaçada pelo detrito cósmico. Porque, sendo o espaço orbital governamental, regulado por órgãos governamentais, ele sofre a tragédia dos comuns. Então, cada um faz o que quiser ali e tem um monte de lixo orbitando que está destruindo satélites. E quando esses satélites são destruídos, eles geram mais detritos. Então, a coisa fica exponencial. É possível que no futuro próximo nós tenhamos sérios problemas de telecomunicações. Então, o que tinha que fazer? Tinha que privatizar o espaço orbital. Tinha que ter agências reguladoras privadas para gerir o espaço orbital. E assim, soluções privadas surgiriam. Então, exploração espacial, se for economicamente útil. Se não for economicamente útil, não tem que fazer. Oi, Bob está perguntando se eu estou namorando. Não, na verdade, eu nunca namorei. Eu nem estou namorando. Augusto Sens pergunta se eu sou etnicamente judeu. Metade. Meu pai, ele veio da... A família do meu pai, né, meu avô, ele veio daquela região entre a Romênia e a Moldávia, pegando um pouco da Transilvânia. E ali existia um gueto judeu. É uma família judaica. A família do meu pai é judia mesmo. Eu tenho até primo que está nas forças de defesa de Israel. Agora, o outro lado, o lado da minha mãe, é tudo católico. Eu sou católico, mas eu tenho metade de ascendência judaica. Sobre o debate com o FOR, vai ter. O FOR está precisando apanhar, ele está precisando de um corretivo. É imprescindível que haja esse debate dentro do libertarianismo. É essencial. Peraí. Imaginário da Inf. Está perguntando sobre agrotóxicos. Agrotóxico é aquele típico caso onde a esquerda controla a linguagem com finalidades políticas, que não é agrotóxico, pô. É defensivo agrícola, coisa que o homem sempre usou. Agora, qual é o problema? O problema é quando as empresas são cartelizadas pelas regulações e acabam, pela teoria da captura, mandando até no FDA. E o FDA acaba servindo essas empresas espúrias, como é o caso da Monsanto. Então a Monsanto sim pode usar produtos que são tóxicos, o glifosato, essas porcarias aí. Agora, o problema não é o agrotóxico. O problema não é o defensivo agrícola, que é o nome correto do agrotóxico. Defensivo agrícola. O problema é o mau uso dele. Se houvesse um regime de propriedade privada da terra e dos mananciais e dos lençóis freáticos, o próprio conceito de propriedade privada seria suficiente para regular o uso dos defensivos agrícolas de forma a não poluir os rios. As seguradoras, as certificações garantiriam que esses defensivos agrícolas fossem seguros para o consumo humano. O problema é quando o regulador é monopolista. Quem é que regula o regulador? Aí nós temos um problema. Por isso que eu acho que o Ministério da Agricultura devia ser extinto. Porque o que o Ministério da Saúde faz é dar uma aprovação que não tem lastro científico, nem lastro ético em propriedade privada. É simplesmente político. Eu mexo com isso, eu sei como é que funciona. Na indústria cosmética, os produtos cosméticos, como esse aqui, valem anos, décadas. Aí chega a Anvisa lá e fala, isso aqui tem validade de 1 ano. Falo, pô, isso aqui vale 10 anos, cara. Tá bom, me dá um dinheirinho aí que eu aumento para 2. Então nós temos que acabar com isso. Nós temos que agências privadas de regulação em todos os campos. No campo agrícola, principalmente, porque estamos lidando com a segurança alimentar e com a saúde humana. Então, se nós acabarmos com os defensivos agrícolas, nós vamos ter uma crise de produção que vai afetar a nossa segurança alimentar. Por outro lado, se isso for regulado pelo governo, o lobby vai colocar produtos perigosos no mercado. Mesma coisa transgênico. O transgênico não é um problema. O transgênico sempre foi usado pela humanidade. Os enxertos que os agricultores sempre fizeram é uma forma de transgênese. O Gregory Mendel fazia isso. Foi assim que ele descobriu a genética, inclusive. O problema está quando não existe livre concorrência entre as agências certificadoras. Esse é o único problema. Aí vem a turma veganinha, left lib lá. Ah, é orgânico! Vamos acabar com os transgênicos. Aí você vai comprar uma porcaria de um negócio cheio de verme, cheio de bactéria. Aquilo faz mal. E hoje, o Francisco Amado tem um vídeo bom sobre isso. Existe uma máfia dos orgânicos. Os caras não usam
alguns defensivos agrícolas consagrados no mercado, bem consolidados, cuja segurança é muito bem documentada, para poder pegar o selo orgânico. Aí eles usam um monte de porcaria por fora, compram fiscal, usam produtos perigosíssimos, e eles são mais tóxicos do que qualquer outro, e eles têm o selo orgânico. Pode um negócio desse? Só num regime controlado pelo Estado que essas coisas acontecem. O conhecimento perguntou qual a minha opinião sobre extraterrestres. A minha opinião é a seguinte: eu acho que eles não existem. Faz mais sentido que eles não existam. Se eles existirem, eles vão ser bactérias, fungos, plantas, pequenos animais. Talvez exista uma fauna e flora extraterrestre, já que existem bilhões de galáxias, é estatisticamente plausível. Mas o que eu não acredito é em vida extraterrestre inteligente. Porque isso é teologia. Se fosse para existir, eles teriam então que ter uma alma com inteligência e vontade, criada à imagem e semelhança de Deus. Mas eu acredito que só o homem foi criado assim. E isso é teológico. O planeta Terra é o único planeta onde Jesus esteve. Não existe uma vinda de Jesus extraterrestre. Isso já é dogma lá do Vaticano. Jesus apareceu uma vez na Terra. Então é muito difícil que haja alienígenas. Se existir alienígenas inteligentes, isso não refuta o cristianismo. É a mesma coisa que falou, Jesus apareceu lá na Galileia e não na América do Sul. Então vieram os jesuítas aqui catequizar os índios. Então nós teríamos que ir até outros planetas catequizar os ETs. Mas eu acho isso pouquíssimo provável. E não é só um argumento teológico, porque se você pegar o número lá de estrelas, planetas, galáxias, e multiplicar pela probabilidade fracionária de formar vida inteligente, você vai ver que o número 1 planeta com vida inteligente, civilização, é bem plausível. Tem umas equações ali, equação de Drake, que mostra que a probabilidade de haver civilizações inteligentes é realmente baixa, apesar de ter muitos planetas. E como o Fernando Ferrari está lembrando aqui nos comentários, tem o paradoxo de Fermi também, né? É possível que civilizações muito avançadas se destruam. Mas eu não iria por essa linha, eu iria pela probabilidade mesmo. Eu acho que os mecanismos que Deus usou para criar a vida são exclusivos da Terra. Aí tem aqueles caras que falam que tem... Isso é uma coisa importante para ser falado, ó. Os caras falam, na área 51 tem ET, o governo tem acordo com os ET, tecnologia alienígena para fazer arma. Isso aí, sabe para que serve isso? Isso aí tem duas funções na sociedade. A primeira é desqualificar as teorias da conspiração verdadeiras. Que quando eu falo que existem os Illuminati, existe um plano para ter um governo mundial, existe a nova ordem mundial, os caras falam que eu sou conspirador. Aí vem um desgraçado e começa a falar em reptilianos, em ET dentro da área 51, aí o cara fala tanta bosta que ele começa a desqualificar toda a teoria da conspiração, até aquela que é real. Essa é a primeira função desses caras. A segunda é emprestar ao governo uma dignidade que eles não têm. Cara, o governo é só um bando de gangsters. Um bando de ladrões com um bom departamento de marketing, só isso. A hora que você começa a falar que os caras têm acordo com alienígena, parece que eles são grande coisa. E eles não são, eles são só uma gangue. Então não tem acordo com alienígena, não tem alienígena. Se tiver, ele tá a trilhões de anos-luz daqui. Esquece isso. Nós não temos que nos preocupar com ETs, temos que nos preocupar com a Terra. Aí tem um cara, o Mr. Robot tá perguntando sobre teorias teológicas que ETs seriam demônios. Não, é mais assustador. O demônio tá aqui na Terra mesmo, rondando por aí. O Call Me Daddy tá perguntando se eu falo mais de uma língua. Falo inglês e espanhol. Aí eu tô tentando aprender francês, porque o francês é uma língua muito bonita. Durante muito tempo ele foi a língua internacional da diplomacia, e ele ainda é a língua por excelência das ciências humanas. Existem muitos bons trabalhos escritos em francês. Além disso, a literatura, a poesia francesa são espetaculares. Então, eu queria muito aprender francês. O problema é que eu não tenho facilidade com línguas. Eu também não tenho grandes dificuldades como eu tenho com informática, né? Mas não é minha especialidade. Agora, inglês, espanhol, francês, acho que tá mais que bom, não precisa aprender mais que isso. Se eu tivesse 500 anos de expectativa de vida, aí eu aprendia outras. Network Rulers, obrigado. Peraí, tá ruim, os comentários estão pulando aqui. Peraí, Jeff Tarantino, aliás, bom nome, hein? Tarantino, pergunta se eu sou cinéfilo e gosto de cultura geek, quadrinhos e séries. Sim, eu sou cinéfilo.
Gosto muito de filme cult, gosto muito de filme alternativo, gosto muito de filme com mensagem filosófica. E é esse tipo de filme que nós devíamos ver. Intercalar, é claro, com um bom blockbuster de tiro e porrada é bom também. Eu gosto. Eu não sou daqueles caras que se recusam a ver filme de blockbuster de tiro e porrada só para ficar pagando de cult. É bom intercalar. Assim como é bom você ler um bom livro e depois você jogar futebol. Então, cuidado com aqueles caras que se recusam a ver blockbuster, porque esses caras são apenas arrogantes. O cara que realmente é um cinéfilo, o cara que realmente aprecia a sétima arte, ele vai intercalar com um pouco de diversão para desanuviar a cabeça, sim. Cultura geek, gosto muito, admiro muito, embora eu não seja um grande expert. Mas eu gosto muito da tribo urbana geek. Os caras são muito inteligentes. Geralmente eles tendem ao libertarianismo pelo próprio QI elevado deles. E eu gosto muito de quadrinhos e séries também. Gosto, por exemplo, o último quadrinho que eu li, Maus, que é a história dos ratinhos que são perseguidos pelos gatos nazistas. Recomendo fortemente. Séries, a última que eu tava vendo aí é Walking Dead, para desanuviar a cabeça mesmo, porque não tem muita profundidade aquilo, embora haja uns insights políticos interessantes vendo Walking Dead. Eu sempre falo, a diferença entre um anarcocapitalista tomista, que reconhece a autoridade, e um estatista, é que o anarcocapitalista consegue distinguir a diferença moral que existe entre o Rick Grimes e o Negan. O Negan é o Estado, o Rick Grimes é uma autoridade justa. Thales de Mileto pergunta o que eu acho do Orlando Fedeli. Orlando Fedeli é o cara. Esse é o cara. A Associação Monfort é um farol de luz no meio de tanta heresia que acomete a igreja na América Latina. Então existe um plano arquitetado por agentes soviéticos da KGB para penetrar a igreja latina com heresias de esquerda, teologia da libertação. Eles viram que como a cristandade latina é muito sólida, era muito difícil fazer conosco o que eles fizeram com países protestantes, como a Suécia, a Alemanha, a Inglaterra. Era muito difícil introduzir a degeneração social na América Latina, a não ser que eles degenerassem a própria teologia. E aí foi o papel da teologia da libertação. O Fidel Castro foi um grande propagador da teologia da libertação, justamente para subjugar os povos latinos e fazê-los vulneráveis às ideias comunistas. Então, a Associação Monfort, o professor Fedeli, eles são muito importantes para resgatar o verdadeiro cristianismo e combater esse tipo de heresia. Mais do que nunca, hoje nós precisamos de gente combatendo heresia. Por isso que eu recomendo a Associação Monfort. Os caras são sólidos. Eles são excelentes. A escola deles é a única escola onde eu recomendaria que o pai colocasse o filho. A Catamarã também, vai. Mas o melhor é a Monfort. O professor Fedeli, tenho certeza que um cara desse está no céu pela contribuição que ele deu para a humanidade. Gosto muito deles. Aqui eu não consegui ver, mas alguém me perguntou o que eu acho do Jordan Peterson. Ele tem lá os seus problemas, mas vale a pena ler. Ele tem bons insights. Ele tende um pouco ao gênero da autoajuda, mas é uma autoajuda fundamentada. O problema não é a autoajuda em si. O problema é a proliferação cancerígena da autoajuda. Agora, tem cara que é bom. O Jordan Peterson é bom. Não é para você encará-lo à risca. Aliás, a única coisa, o único livro que você tem que levar ao pé da letra não diria, mas saber que é infalível é a Bíblia. E nem a Bíblia pretende ser levada ao pé da letra, porque muitos dos gêneros dos livros da Bíblia são metafóricos, né? Então pega o Jordan Peterson e lê assim, vale muito a pena. Mas saiba que ele é falível. O Bruno está perguntando o seguinte, o Bruno diz, sou católico, como você justifica a posição em meter bala nos ministros do Supremo que estão em comunhão com a doutrina da igreja? Ora, se um cara vier me assaltar, ele pode até não cometer nenhum erro doutrinário e saber até que está em pecado ao me assaltar, mas é legítima defesa, eu vou matar o assaltante. O STF é uma ameaça para a nossa liberdade, tem que ser fechado. Se o ministro está em comunhão ou não, é um problema dele com Deus, mas a sociedade tem que se defender dessas instituições.
A legítima defesa da sociedade contra as instituições que estão no poder é um dos pilares da filosofia escolástica tardia. Aspicquelta, Juan de Mariana, todos esses caras diziam isso. E isso foi herdado pelo liberalismo clássico. Infelizmente, o liberalismo clássico já começa relativizando a realidade, porque ele é fruto do nominalismo, e aí ele desemboca em aberrações como o MBL, que idolatram o governo e se dizem liberais. Eles não conseguem nem ser liberais clássicos, quanto mais reais defensores da liberdade. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, porque tem tanto comentário que eu estou pulando muito. Deve ter perguntas excelentes que não dá para ler. Tá muito louco a barra de comentários aqui. Desculpa, mas não dá para... Tem alguém perguntando sobre fazer a MAN. Peraí, eu quero voltar. Aquilo é muito importante. O João Rural pergunta se cursar a MAN é aceitável para um libertário. Olha, não é proibido. Não é contrário à ética libertária você cursar a Academia Militar das Agulhas Negras, tá ok? Lá em Resende. Ou a Escola Naval, ou a Academia da Força Aérea, ou a Academia de Polícia. O problema é que eu contra-recomendo como uma estratégia libertária. A não ser que você tenha um plano muito claro na sua cabeça. Pelo seguinte, cursar a MAN é útil. Porque eles têm uma boa formação, não é nenhum ITA, mas eles têm uma boa formação nas ciências exatas, e você vai ter uma boa formação militar. Na MAN você vai aprender táticas, técnicas de combate, emprego tático, armamento, munição e tiro. Isso é útil. O certo seria que todos os cidadãos pudessem aprender isso, não só os cadetes. O certo é que houvesse academias militares privadas para que todo mundo que quisesse aprendesse esse tipo de coisa. Ó, toda essa prateleira aqui, são 2 camadas, é só sobre ciências militares. Eu estudo muito isso. Porque é muito importante que a sociedade tome para si a responsabilidade de fazer a própria defesa. O cidadão não pode terceirizar isso. Senão ele é, por definição, vulnerável. Então, se você quiser cursar a MAN para aprender essas coisas, acho válido. O problema é depois. Quando você se formar na MAN, você vai para a tropa. Você vai para um quartel. E aí você vai servir o Estado. É possível que você não faça nada demais. Você vai fazer uma operação, se aperfeiçoar, aprender a guerra na selva. Até aí tudo bem. Mas e se o exército mandar você fazer alguma coisa que é claramente antiética? Como, por exemplo, campanha de desarmamento que o exército faz. E se o exército mandar você lá para o Morro do Alemão para ficar cheirando mão de maconheiro? Para ficar conferindo documento de cidadão inocente? Aí você vai ser um criminoso. E pela sua própria existência, fardado, você representa o Estado. Você representa uma ameaça a todos aqueles que quiserem se libertar do jugo do Estado brasileiro. Se ninguém se alistasse, se ninguém entrasse na MAN, se ninguém entrasse na escola de sargentos, o exército brasileiro acabava. E aí haveria uma enorme pressão para que houvesse formação militar no nível local, dos estados e dos municípios, que é a chave para a liberdade. Então, o ideal seria que ninguém entrasse na MAN. O ideal seria que ninguém se alistasse. E que nós pudéssemos aprender aquilo que nós temos que aprender em termos de artes bélicas, privadamente ou localmente. Na pior das hipóteses, localmente. Uma vez eu tive uma discussão com o Walter Block sobre isso. Eu estava discutindo com o Walter Block lá no Mises, falando assim, Walter Block, imagina a situação hipotética onde um cara entrasse no exército nazista como um Lagerkommandant, um comandante de campo de concentração. E o objetivo dele fosse matar menos judeus. Ele gosta dos judeus. Ele vai entrar como um Lagerkommandant para tentar ser corrupto ali. Corrupção é bom. E se um campo de concentração tinha uma cota de matar 100 judeus por mês, ele vai entrar lá para dar uma miguelada lá e matar 80 judeus por mês. Ele está salvando, então, 20 judeus por mês. Só que se ele não matar nenhum judeu, vão descobri-lo e vão executá-lo. Então ele tem que manter algumas aparências ali. Por isso ele tem que matar 80. Mas pelo menos ele não está matando 100. Esse cara teria que ser julgado e punido? Aí eu fiquei um tempão com o Walter Block discutindo isso. E eu diria que sim, ele tem que ser punido pela morte dos 80 judeus. É ético que ele seja punido por isso. Porque a obrigação do ser humano é não matar nenhum judeu. Se ele vai adotar essa estratégia de matar menos judeus, ele tem que
Se ele quer ser um herói, ele tem que ser um herói completo. Inclusive, arriscando-se a pagar pela morte dos 80 judeus que ele objetivamente matou. Porque se ninguém aceitasse o cargo de Lagerkommandant, não morreria nenhum judeu. No momento em que alguém aceita, morrerão judeus. E ele aceitou o cargo, ainda que fosse para matar menos. Se todos adotassem a postura ética para si objetivamente, acabava esse morticínio. Se ele adotou uma postura estratégica, ele pode até ter a sua consciência, na sua consciência moral, feito certo. Mas se nós relativizarmos a ética, nós estamos prejudicando a luta estratégica de longo prazo. Estrategicamente não faz sentido. Então, mesmo tendo em vista um argumento puramente estratégico, um cara que faz isso tem que ser punido. Então, se você vai entrar na MAN, tudo bem. Você pode estar agindo moralmente, aprendendo as artes bélicas para defender a sua família. Mas você é, para todos os efeitos, um membro do Estado. Com todas as implicações éticas que isso significa. Então, pondere muito bem essa questão. Eu mesmo fiz CPUR. Eu era um braço armado do Estado. Agora, eu me recusaria a seguir uma ordem justa. Se o meu comandante mandasse eu atirar num maconheiro, eu não atiraria. Mas a minha figura está lá, ameaçando o maconheiro. Né? Tem que levar isso em conta. Não, não pratico yoga. Nunca pratiquei. Isso é mentira do Guga Chakra. Senhor doutor, professor, mestre, generalíssimo imperador, comente sobre a Opus Dei. A Opus Dei, como o próprio nome diz, é uma obra de Deus. Ela foi criada por São José Maria Escrivá e ela tem como a sua grande base a ideia de santificar a vida cotidiana, santificar o trabalho, santificar a família, santificar o sacerdócio. Então, a ideia da Opus Dei é a ideia de que todos são chamados à santidade, por menor que seja o trabalho que você faça. Um dos adeptos da Opus Dei, lá na Espanha, era um operário que falou, olha, que grande é o meu Deus. Porque ele me dá a possibilidade de me santificar numa atividade pequena, como apertar um parafuso lá na fábrica onde eu trabalho. Então, eu acho lindo isso. E a doutrina da Opus Dei é muito sólida. Esse preconceito que o pessoal tem com a Opus Dei, achando que é alguma coisa mística, iniciática, mentira. É a coisa mais singela que você pode imaginar. Santificar a vida simples e cotidiana. Muito bom. Recomendo. Eu não sou um membro oficial do Opus Dei, um adscrito, um numerário, mas eu frequento os retiros, frequento as palestras, frequento os recolhimentos, já dei palestra lá, os caras já me chamaram lá na Opus Dei para falar sobre história militar da Grécia, para falar sobre gladiadores, porque eles têm formações gerais. E às vezes eu vou lá como espectador também. Outro dia veio um cara brilhante ali falar sobre teoria musical, que eu não entendo nada, mas eu gosto muito de música. Aí eu fui lá, aprendi um monte. Então a Opus Dei tem tudo isso. É muito legal. Mesmo que você não queira fazer parte da Opus Dei, eu recomendo que você frequente os encontros. As pessoas são excelentes, a formação dos caras é muito sólida, os sacerdotes são seríssimos. Fortemente recomendado. Olha aqui uma pergunta genial. Danilo Ribeiro. Você não acha que o termo anarcocapitalismo, caramba, é uma hora, tem que ir embora. Olha, eu vou fazer um negócio desse aqui, mais ou menos uma vez por trimestre, uma vez a cada 2 meses, porque eu gostei, o pessoal interagiu bem, só que eu tenho que ir embora, o tempo urge. Vou responder a última pergunta aqui do Danilo Ribeiro. Você não acha que o termo anarcocapitalismo joga contra o seu próprio significado, já que esse negar quer? Olha, a direita sempre foi péssima de marketing, porque a direita, e ela faz muito bem, ela busca a verdade. Ela não está preocupada com marketing. Só que nesse processo ela esquece que o marketing é importante. O termo anarco não se for para relativizar a verdade, mas para fazer com que mais pessoas alcancem essa verdade, o marketing é importante. O marketing não é intrinsecamente mal. Aliás, eu acho que não existe nada intrinsecamente mal no universo. Existe um mau uso. Até o capeta tem a sua utilidade. Agora, a pergunta. O anarcocapitalismo realmente é um termo horroroso. É o pior termo que podia haver, porque anarco desagrada os conservadores. Capitalismo desagrada a esquerdagem. Como é que você vai trazer alguém com esse termo? O termo capitalismo, inclusive, é um termo ruim que já foi mal popularizado pelo Marx, que deu a entender que capitalismo seria uma ditadura corporativa, que esmaga o campesinato e o proletariado.
Então, as críticas que o Marx faz ao capitalismo são corretas, desde que ele estivesse falando do corporativismo, não do livre mercado. Mas esse termo está desgastado. E anarco também, porque, como você muito bem lembrou, Danilo, é o contrário de arqué. Arqué é importante, são princípios que regem a realidade e aos quais nós devemos nos submeter. Senão nós vamos ter bagunça mesmo. Anomia, ausência de normas. Tem que ter arqué. Anarquia, nesse sentido metafísico, está errado. Não tem que ter anarquia. E tem que ter normas. Agora, o problema é quando essas normas são injustas e negam os princípios morais que regem a natureza humana. Então, o Estado, sim, é uma anarquia. Agora, o termo anarco confunde as pessoas. Tinha que ter outro nome. Eu vou pensar no nome. Mas devia ter alguma coisa, inclusive mais sucinta, porque anarcocapitalismo é um termo muito longo. Quando você vai fazer um tweet sobre anarcocapitalismo, você já gasta metade dos caracteres ali só para escrever anarcocapitalismo. Vamos pensar nisso. Liçãozinha de casa. Vamos pensar num termo para substituir anarcocapitalismo. Bom, agora realmente eu tenho que ir embora. Gostei muito dessa live, as perguntas foram de alto nível. Vamos fazer isso com alguma regularidade. Abraço.